Há um campo de batalha no fundo do mar, uma paisagem vermelha. E não se trata de um navio afundado por uma tempestade, nem de um cargueiro perdido. Estamos falando de algo muito mais sombrio e extremamente complexo. O que repousa lá embaixo não é um simples navio abandonado, é um exército egípcio inteiro. No final de 2024, uma equipe reduzida de mergulhadores, engenheiros e arqueólogos altamente especializados iniciou uma expedição submarina privada. Não era um projeto acadêmico lento, nem um estudo universitário convencional. Foi uma operação encoberta, financiada por investidores privados que colocaram mais de 10 milhões de dólares sobre a mesa. Eles estavam equipados com tecnologia que a maioria dos arqueólogos apenas imagina: sonares avançados de varredura lateral e robôs submarinos de uso militar. Não buscavam vasos antigos nem âncoras corroídas. Buscavam algo específico, algo que a ciência tradicional negou por décadas: o exército que o faraó perdeu. E o problema é que eles o encontraram. O sonar mostrou e as câmeras confirmaram. Centenas de rodas de carros, esqueletos de cavalos e restos humanos, tudo perfeitamente preservado e fundido ao coral. Essa descoberta sustenta um dos relatos mais antigos da humanidade. No entanto, se você espera reconhecimento da comunidade científica, irá se decepcionar. Os egiptólogos mantiveram um silêncio absoluto. Um silêncio calculado que sugere que o que repousa naquele abismo é comprometedor demais para ser discutido abertamente. Para compreender o verdadeiro peso dessa descoberta, é necessário entender como ela foi realizada. A equipe não mergulhou às cegas. Com um orçamento superior a 10 milhões de dólares, levou ao Golfo de Aqaba uma tecnologia raramente usada em arqueologia: sonares de alta precisão, magnetômetros extremamente sensíveis e ROVs militares equipados com câmeras 4K. Eles não procuravam cerâmica nem artefatos menores. Procuravam anomalias que, segundo a ciência convencional, não existiam. Então o sonar detectou algo. Não eram formações rochosas naturais, mas figuras simétricas organizadas em um longo traçado linear no fundo do mar. Quando enviaram o robô submarino às profundezas, as luzes revelaram o impensável. Entre a areia coberta de coral surgiu uma forma perfeitamente circular. Não era uma rocha, era, sem dúvida, uma roda de carro antigo. E ela não estava sozinha. À medida que o robô avançava, surgiam outras e mais outras. Era um campo de destroços que se estendia por quase 1,5 milhas. O fundo do mar não parecia um naufrágio, mas uma zona de guerra congelada no tempo. O detalhe que deixou os especialistas perplexos foram os raios das rodas: 4, 6 e até 8. Esse dado técnico é crucial, pois coincide exatamente com os diferentes modelos de carros usados pelo exército egípcio durante o período do Império Novo. As rodas de 4 raios eram mais antigas. As de 6 e 8 pertenciam a modelos avançados, usados exclusivamente pela elite militar e pelo próprio faraó. Encontrar todos esses modelos misturados é como observar uma fotografia do instante exato em que toda a divisão de carros do Egito foi aniquilada. Mas o mais perturbador não era o metal. O coral atuou como um cimento natural, preservando a forma da madeira e do bronze que deveriam ter se desintegrado há séculos. E entre essa estrutura, os mergulhadores encontraram o que os textos antigos sempre mencionaram: ossos. Não fragmentos soltos, mas crânios, costelas e fêmures de cavalos na posição exata em que estariam se ainda estivessem presos aos carros. Ao lado deles, restos humanos. Colunas vertebrais, pelves e crânios misturados em um caos trágico. Os mergulhadores relataram uma sensação profunda de terror. Aquilo não era um sítio arqueológico comum, era um cemitério submarino, onde centenas de soldados e animais morreram em um único evento, repentino e violento. No entanto, os restos são apenas a primeira peça do quebra-cabeça.
A segunda, talvez a mais inquietante, é a localização exata. Por que nesse ponto específico e aparentemente aleatório do Golfo de Aqaba? A resposta transforma essa descoberta de uma curiosidade arqueológica em uma impossibilidade geográfica. O local não foi escolhido ao acaso. Ele foi selecionado porque abriga uma das características submarinas mais estranhas do planeta. O Golfo de Aqaba, que separa a península do Sinai da Arábia Saudita, é brutalmente profundo. Um cânion submarino que desce abruptamente a mais de 1000 metros. Um abismo impossível de cruzar com um exército, seja a pé ou com carros. Um muro vertical de água escura, exceto em um único lugar, um ponto específico. Exatamente onde os mergulhadores encontraram o exército, existe uma enorme ponte de terra plana que atravessa todo o Golfo. Trata-se de uma meseta submarina que se estende por quase 16 quilômetros e conecta a praia de Nuveiba, no Egito, à costa da Arábia Saudita. E aqui surge um detalhe que muda tudo. Em ambos os lados dessa ponte, o fundo do mar despenca de forma abrupta em abismos com mais de 1000 metros de profundidade. Mas a ponte em si forma um caminho elevado que ainda hoje permanece a cerca de 270 metros abaixo da superfície, protegida durante milênios de tempestades e saqueadores. Em comparação com os cânions verticais que a cercam, essa ponte é um corredor natural. Os mapas de sonar mostram isso com clareza cristalina. Uma estrada submarina contínua, com vários quilômetros de largura. Esse ponto é o único lugar ao longo dos 160 quilômetros do Golfo de Aqaba, onde um grupo antigo poderia ter tentado uma travessia. O que poucos compreendem é que essa geografia se encaixa com uma precisão inquietante na narrativa antiga de uma armadilha militar. O relato bíblico descreve fugitivos encurralados contra o mar, com montanhas de ambos os lados e o exército do faraó se aproximando. A praia de Nuveiba corresponde exatamente a essa descrição. É uma extensão gigantesca, capaz de abrigar milhares de pessoas, mas completamente cercada por montanhas em ambos os lados. A única entrada vem do oeste, através de um leito seco, e a única saída está à frente, diretamente para o mar. É justamente ali, nesse ponto específico de desespero, que começa a ponte submarina. Essa geografia representa um fator tático enorme, impossível de ser imaginado por um escritor antigo sem conhecimento topográfico. Não pode ser vista da superfície, só pode ser detectada por meio de sonar avançado. No entanto, a distribuição linear dos artefatos, esse rastro de quase 2 quilômetros formado por rodas e ossos, segue exatamente o traçado da ponte submersa. É exatamente o que ficaria para trás de um grupo preso no meio de uma travessia fracassada. Esse estreito de 16 quilômetros explica a extraordinária concentração de destroços. Quando o desastre ocorreu, não havia rota de fuga. Não podiam ir para a esquerda nem para a direita. Estavam encurralados em um corredor natural de morte. O que os mergulhadores encontraram não foi um naufrágio disperso pelas correntes, mas o resultado de uma catástrofe militar aprisionada por uma geografia implacável. Toda essa história, a expedição secreta, os mapas de sonar e o silêncio inquietante da academia convergem em um único nome. E aqui o relato adquire um tom irônico. O homem responsável por identificar esse local não era um erudito de Oxford, nem um arqueólogo renomado. Era Ron Wyatt, alguém que o mundo acadêmico considerou por décadas um excêntrico sem credibilidade. Esclareçamos quem ele era. Wyatt trabalhava como enfermeiro anestesista no Tennessee, um aventureiro amador, autodidata e profundamente religioso que gastou seu próprio dinheiro e suas férias perseguindo aquilo que acreditava ser história literal. Para a ciência tradicional, ele era motivo de piada. Mas na década de 1970, enquanto os especialistas buscavam o ponto da travessia em lagos pantanosos do norte do Egito, Wyatt seguiu uma lógica diferente.
Ele observou as montanhas que cercam a praia de Nuveiba e concluiu: se ali estavam encurralados, então foi ali que o mar deve ter se aberto. Simples assim. Em 1978, armado apenas com equipamento básico de mergulho, uma pequena embarcação e uma determinação inabalável, fez o que ninguém mais havia tentado: mergulhou. E o que afirmou ter encontrado é exatamente o que a nova expedição de $10 milhões acaba de confirmar. Ele retornou à superfície falando de rodas de carros cobertas de coral, ossos humanos e restos de cavalos misturados em um rastro de destruição. Chegou a afirmar que havia visto e filmado a lendária roda de carro revestida de ouro, brilhando fracamente sob a crosta marinha. Quando Wyatt apresentou essas descobertas, o meio acadêmico reagiu com hostilidade. Foi ignorado, ridicularizado e rotulado como fraude, como um amador que promovia pseudociência. E, em parte, Wyatt não ajudou sua própria causa. Também afirmou ter encontrado a Arca de Noé, a verdadeira localização do Monte Sinai e a Arca da Aliança. Para a comunidade científica, isso parecia uma busca delirante, e suas declarações sobre o Mar Vermelho foram descartadas junto com as demais. Durante mais de 40 anos, sua proposta foi considerada mito e fantasia. Mas aqui surge a reviravolta inesperada. Ron Wyatt morreu em 1999, ainda ridicularizado, mas deixou plantas, anotações e coordenadas exatas da ponte submarina e do campo de destroços. A equipe de alta tecnologia de 2024 não mergulhou às cegas. Seguiu o mapa do louco, e seus sistemas de sonar e câmeras de alta definição começaram a confirmar, ponto por ponto, aquilo que aquele enfermeiro do Tennessee havia defendido décadas antes. O sonar confirmou a ponte. Os robôs confirmaram as rodas de 4, 6 e 8 raios. Os mergulhadores confirmaram a presença de ossos. Em certo sentido, trata-se de uma vindicação póstuma. Os especialistas que zombaram dele agora se deparam com dados concretos que demonstram que, ao menos em relação a esse imenso cemitério submarino, o amador estava certo. Mas, se a simples existência de carros egípcios no fundo do mar já é difícil de aceitar, a pergunta seguinte é ainda mais desconfortável: como eles chegaram ali? O relato antigo afirma que o mar se abriu, os israelitas atravessaram em seco e as águas colapsaram sobre o exército perseguidor. A ciência tradicional sustenta que isso é fisicamente impossível. Ainda assim, a evidência continua desafiando os céticos. Então, o que realmente aconteceu no Golfo de Aqaba? É aqui que surgem as teorias, algumas apoiadas na natureza, outras em possibilidades mais ousadas. A primeira teoria tenta explicar o fenômeno por meio de forças naturais, um vulcão e um tsunami. Há cerca de 3.500 anos, o gigantesco vulcão da ilha grega de Santorini, então chamada Thera, entrou em erupção em uma das maiores explosões da história humana. A teoria sugere que essa explosão gerou um tsunami que percorreu o Mediterrâneo. Mas o que muitos esquecem é a assinatura mais aterradora de um tsunami: o recuo. Antes que a onda colossal chegue, o mar é sugado para trás, deixando o fundo exposto por quilômetros. Para uma população antiga, isso teria parecido literalmente um mar se abrindo. O cenário seria o seguinte: o recuo deixa exposta a ponte de terra de 16 quilômetros em Nuveiba, permitindo a fuga. O exército egípcio, ao ver o caminho aberto, avança sobre o leito lamacento. Mas o recuo é apenas o início da armadilha. Quando os carros alcançam o centro do Golfo, a massa de água retorna com força devastadora, varrendo tudo em segundos. É uma explicação naturalista que se encaixa de maneira surpreendente na narrativa. Mas existe outra teoria, muito mais ousada. E se não fosse a natureza? E se fosse tecnologia? Essa hipótese se conecta diretamente a Ron Wyatt e as suas outras afirmações.
Ele assegurou ter encontrado rodas de carros, mas também a Arca da Aliança. Algumas teorias não convencionais sustentam que a arca não era apenas um objeto religioso, mas um dispositivo avançado, um condensador elétrico maciço, uma fonte de energia ou até mesmo uma arma. Sob essa perspectiva, toda a narrativa adquire um significado radicalmente diferente. Os israelitas, liderados por Moisés, que foi criado na corte do faraó e conhecia segredos de Estado, não estavam apenas fugindo. Segundo essa teoria, eles haviam levado consigo uma arma superior à do Egito. O faraó não arriscava seu exército de elite apenas para recuperar escravos, mas para recuperar tecnologia. Encurralado diante do mar, Moisés teria ativado esse dispositivo. Afirma-se que a arca liberou uma força desconhecida, talvez um campo gravitacional localizado ou um pulso sônico, capaz de deslocar a água e abrir um corredor seco. Quando o exército egípcio entrou nesse passadiço mortal, o dispositivo teria sido desativado e as paredes de água, sem contenção, colapsaram. Essa explicação justificaria tanto o desespero do faraó quanto o caráter aparentemente sobrenatural do acontecimento. Existe também a teoria de uma tecnologia acústica perdida. Alguns pesquisadores alternativos propõem que as civilizações antigas dominavam o poder do som de um modo que hoje esquecemos. Segundo essa visão, o cajado de Moisés poderia ter sido um ressonador tonal, um artefato capaz de gerar uma frequência específica que deslocaria a água por meio de levitação acústica, criando assim a passagem. Seja um tsunami vulcânico, uma superarma antiga ou tecnologia sônica, todas as teorias apontam para a mesma conclusão. Algo ocorreu naquele golfo. Algo com força suficiente para destruir um exército inteiro e deixá-lo preso no coral, à espera de ser encontrado. Mas, se a evidência existe, se está fossilizada na barreira de coral e visível no sonar, por que não aparece nas manchetes do mundo? Por que egiptólogos e arqueólogos tradicionais permanecem em silêncio? A resposta é incômoda. Não se calam por respeito, mas por medo. Medo acadêmico, medo profissional e medo de perder décadas de reputação. Durante mais de um século, o consenso absoluto, do Cairo a Harvard, ensinou que o êxodo, tal como descrito nos textos antigos, jamais ocorreu. Ele é apresentado como mito fundacional, não como história literal. Toda a cronologia do Egito Antigo, suas dinastias e reinados, foi construída sobre essa premissa. Agora imagine um professor com 30 anos de carreira defendendo essa posição. Ele não pode, sem destruir seu legado, admitir que um enfermeiro do Tennessee poderia ter estado certo. Seria um suicídio profissional. Seus livros seriam desacreditados, suas aulas invalidadas. Por isso, tornam-se guardiões que exigem provas impossíveis e mantêm um silêncio calculado, esperando que o tema desapareça. Mas a resistência não é apenas acadêmica, o impacto global seria imenso. Se esse local fosse verificado, além de qualquer dúvida, como a tumba do exército do faraó, seria a primeira evidência científica de um milagre central para o judaísmo, o cristianismo e até mesmo o islamismo. Em um mundo repleto de tensões políticas e religiosas, uma descoberta assim não seria apenas arqueologia, seria um terremoto geopolítico. Governos seculares teriam de enfrentar uma realidade capaz de alterar equilíbrios globais. E quando as elites enfrentam verdades inconvenientes, costumam enterrá-las. Aqui começam os detalhes inquietantes. Falemos da famosa roda banhada a ouro que Ron Wyatt afirmou ter encontrado. Ele declarou que talvez pertencesse ao faraó, que a documentou e a reportou. No entanto, ela desapareceu sem deixar vestígios. Não há fotografias oficiais, não há registro em museus, não há arquivo administrativo.
A peça que teria confirmado toda a história se desvaneceu, provavelmente confiscada e guardada em algum cofre inacessível. Pior ainda, a expedição de 2024, ao comparar seus mapas de sonar de alta resolução com os dados que Wyatt reuniu nas décadas de 1970 e 1980, relatou algo perturbador. Amplas áreas do campo de destroços parecem ter sido alteradas. Regiões antes densas em artefatos hoje aparecem de forma suspeita vazias. A equipe observou marcas de arrasto no fundo marinho, indícios de que objetos grandes foram enganchados e removidos. Isso não é erosão nem dinâmica natural. Parece uma operação de limpeza meticulosa. É totalmente possível que, desde que o local foi explorado pela primeira vez há décadas, alguém esteja apagando sistematicamente a história do fundo do mar. Estamos diante de uma corrida contra o tempo, na qual a verdade está sendo eliminada peça por peça. Ao final, encontramos o mesmo dilema de muitos especialistas temerosos. Atrás, o conforto das versões oficiais. À frente, um abismo escuro repleto de evidências que não deveriam existir. A diferença é que, enquanto a academia permanece imóvel, outros atores se movem. A verdade não está apenas sendo ignorada, está sendo perseguida. Se as marcas de arrasto no fundo do mar são reais, alguém decidiu que não temos o direito de saber o que aconteceu naquela ponte submersa. Agora é a sua vez de decidir. Quero ler sua teoria nos comentários. Estamos diante da maior descoberta arqueológica de todos os tempos, uma prova física de intervenção divina na história? Quem tem tanto poder, tantos recursos e tanto medo a ponto de tentar apagar um exército inteiro do registro histórico? Dizem que a história é escrita pelos vencedores. Mas talvez nas profundezas do Golfo de Aqaba, os vencidos tenham deixado seus ossos para garantir que sua própria versão jamais desapareça. Não se esqueça de deixar seu like se esta investigação fez você refletir e inscreva-se para continuar explorando onde outros não ousam procurar. Até a próxima descoberta impossível.